pessoal, agora é um momento da gente conversar um pouco, assim, o que foi ressoando para cada um, né? Assim, nessa apresentação tão profunda e rica, né? Assim, o que vocês gostariam de trocar, de colocar como alguma interrogação, algum questionamento, ou um comentário. A Denise quer saber do Henrique, como ele enfoca a construção da subjetividade dentro da análise psico-orgânica. Alors, la construction de la subjectivité. A construção da subjetividade, obviamente, nós nos apoiamos nos trabalhos dos desenvolvimentalistas, quando o Marc está falando do nascimento, a gente está mencionando, aludindo a ferramentas tais como as nossas vivências funcionam, nossas oficinas, nossos exercícios, e tudo o que sabemos hoje sobre a vida do feto e o desenvolvimento da subjetividade intrauterina. Então, a gente se apoia hoje em todos os trabalhos dos desenvolvimentalistas no mundo inteiro. A primeira maneira de subjetividade, uma vez nascido o bebê, se fundamenta em interações emocionais. Não há uma concepção própria do desenvolvimento da subjetividade na análise psico-orgânica. No sentido do desenvolvimento, nos apoiamos nos trabalhos que existem, nas pesquisas clínicas que existem sobre esse assunto. Agora, o que é certo é que para nós voltar à dimensão corporal, às dimensões infraverbais da subjetividade, não é considerado como uma redução, como uma regressão. Nós consideramos que a subjetividade tece, por assim dizer, articula essas diferentes camadas, esses diferentes registros da pessoa. Sim, houve uma construção na história, mas... E essa construção da história, da subjetividade na história, vai deixar rastros nessa pessoa. Sejam rastros em termos de faltas de sofrimentos, sejam em termos de crenças ou contratos, como definia Marc. Por isso trabalhamos o infantil. Nous ne restons pas uniquement Não permanecemos no plano dos projetos do adulto, quando o adulto nos fala de situações atuais em que ele se engaja, nas quais ele está em sofrimento. Obviamente, nosso regime terapêutico, se a gente pode chamá-lo assim, se a pessoa está em dificuldade hoje na sua vida, e se observamos se ela repete as mesmas dificuldades na vida em diferentes situações, é que provavelmente isso é vinculado às diferentes estruturas do seu desenvolvimento e ao que se estruturou no seu desenvolvimento. Portanto, nosso trabalho vai consistir em voltar para a fase infantil, para a criança, para regressar, para permitir que a pessoa possa expressar, como diz o Marc, para que ela possa voltar em situações da sua história, da sua própria história, situações nas quais ela criou conclusões, contratos
que são verdadeiras conclusões que encerram essa pessoa, enclausuram essa pessoa. Então, a gente volta em representações imaginárias da criança, nas suas diferentes situações de desenvolvimento, para explorá-los e esperamos transformá-los. E aí em que eu volto para a importância do corpo, porque somos atravessados por narrativas que nós nos fabricamos e de narrativas que o nosso entorno nos narrou. Cada um de nós temos uma história que se contou, que nos contaram, e ao voltar sobre essas situações, provavelmente é uma outra história que a gente vai começar a se contar e vamos poder descobrir, por exemplo, uma história muito diferente e vamos descobrir que não somos a pessoa que dizem que somos, que a vida não é tão cor-de-rosa, e sem querer carregar demais o passado, vai ser a ocasião, logo, de subjetivar a sua própria história, de reformá-la. É isso que a colocação da Denise me inspirou. Se você terminou, Henrique, eu gostaria de acrescentar 2 ou 3 coisas. É uma pergunta interessantíssima, porque o eu, tal como Freud o define, é bastante frágil. Uma construção, mas ela é bem frágil. E é claro que o permite que o neném consiga se diferenciar da sua primeira vida de fusão são as suas sensações corporais, progressivamente. A Françoise Dolto, psicanalista francesa, que me ajudou muito a partir dessa diferenciação progressiva e das sensações corporais que vão fazer com que o eu surja, como eu vou dizer, esse sentimento na construção de sentir essas sensações regularmente leva o neném, a criança, a sentir que há algo específico, e esse algo específico é ele, é o neném, é o eu. A Françoise Dolto definiu um conceito que se chama imagem inconsciente do corpo, que é mal denominado, que é uma apelação que não é muito boa, com todo o respeito que eu tenho a ela. Essa imagem inconsciente do corpo não é uma imagem especular, é um conjunto de sensações corporais. Ela descreve 3 conjuntos de sensações corporais a partir das quais o neném começa a se constituir uma subjetividade de sua identidade. A primeira é a imagem básica, constituída pelo conjunto de sensações com a impressão de um corpo denso e estável. A imagem funcional é a sensação de um corpo tônico, regido por tensões, movimentos orgânicos. E terceira imagem, a imagem endógena, oriunda da sensação, a percepção de um corpo cheio de prazeres no momento de mamar. É sinestesia, ou é tudo ou nada. Ou é prazer, ou é dor e insuportável. Então, o corpo é erógeno, não endógeno, erógeno, gente. Que vai no sentido dos trabalhos de neurociência que eu estava mencionando agora há pouco. O corpo é o primeiro a reagir às situações, e a partir desse conjunto de sensações corporais,
que se baseia nessa diferenciação com o mundo externo. Até no adulto funciona isso. Se você estiver angustiado por uma situação, temos fragilidade no nosso eu, não é raro. O que eu quero, onde eu estou. Voltem às suas sensações corporais e logo ao apaziguamento que surge um alívio. Não é só um alívio da angústia, é um apaziguamento no nível da subjetividade também. Como um enraizamento da própria personalidade quando somos em contato com nossas sensações corporais, onde quer que estejamos. Então é isso. Voltamos às raízes do que o eu é, em que ele se apoia. A gente se conecta às nossas bases e isso faz bem. Por isso nos referenciamos muito no corpo. Como você se sente, como que o seu corpo se sente. Perguntamos na análise psicoorgânica, que é essa noção de subjetividade muito densa. E através dessa subjetividade, o desejo de ser diferente. Nos focando nas sensações corporais. É uma ótima pergunta, obrigado. A Rita e mais algumas pessoas estão pedindo para ouvir um pouquinho mais sobre a ética do corpo. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique. O que é a ética? A ética, ao contrário da moral, não é o que é bom ou ruim, é o que é justo. Isso é a ética. E se formos voltar à pergunta da Denise sobre os fundamentos da subjetividade, o que é justo é logo propiciar as condições para que a pessoa possa entender, se apreender a si mesmo. E com tudo o que falamos hoje na análise psicoorgânica, a pessoa só vai conseguir ter a noção dela mesma se ela puder ter as condições de se representar a integralidade, ou pelo menos uma forma completa o suficiente da sua experiência, da sua própria experiência. E para conseguir se representar e acessar uma representação íntima de si, da sua experiência, com efeito, ela precisa sentir e, ao mesmo tempo, qual foi a sua experiência e como ela quer se orientar e na situação em que ela está inserida. Então, emoção, na noção de emoção, há a noção de movimento. A emoção, como que eu vou formular isso? Muitas vezes, nas terapias psicocorporais, a gente fala da emoção como uma abreação. Mas a emoção é muito mais que isso. A emoção é uma tradução de uma experiência. Vocês têm um belíssimo livro de um sinólogo especialista, portanto, da China, que se chama Jean-François Billeter. E ele escreveu um diário depois do falecimento da esposa. E nesse diário ele elenca a experiência desse luto e essa experiência, obviamente, é uma experiência feita de... E o que é particularmente interessante nessa narrativa é que ele diz que o momento em que ele se sente completamente ele mesmo é totalmente vinculado à sua situação de vida, ou seja, o seu luto, são os momentos em que as lágrimas afloram.
quando as lágrimas chegam, aí ele não está mais dissociado, não está mais esquisado na sua relação ao que o preocupa mais profundamente, está, afinal de contas, onde ele está. Então, as emoções, o choro, não são uma descarga, não apenas uma descarga, o choro é uma revelação da sua verdade, não é? Então, quando falamos de uma ética do corpo, essa ética, essa voz justa, que nos parece justa, que se queremos que a pessoa acesse a representação do que ela está vivendo, nos parece essencial que ela possa eh, chegar a essa representação através da sua experiência encarnada. A gente pode dizer outras coisas sobre a ética do corpo. O corpo há um limite ao todo, à onipotência do pensamento, por exemplo. O pensamento consegue vislumbrar tudo, não? O corpo não. Dá para ver muito bem como as pessoas tentam dar seu corpo nos distúrbios alimentares, na adicção, na sexualidade, no esporte. O corpo, essas pessoas tentam colocar o corpo a serviço da onipotência deles, mas o corpo é um limite à onipotência. E o corpo é um encontro com o desejo também, onde a mente controla, a cabeça controla, o corpo, quando as defesas corporais cedem, ele dá acesso a registros de experiências variados, entre os quais os do desejo, seja o do impulso primário, mas também reações secundárias, raiva, etc., que são verdadeiros posicionamentos do desejo, porque atrás de toda raiva há um desejo que tenta afirmar-se, não um desejo de destruição, mas há um desejo mais íntimo que é manifestado através da raiva, no sentido da frustração, no sentido, como colocar, de uma insatisfação. E, portanto, o sentir é uma porta aberta para todas essas experiências subjetivas. A Priscila está perguntando se nesse momento de pandemia, em que os processos terapêuticos estão acontecendo virtualmente, o que eles pensam disso, dessa prática virtual para análise psicoorgânica? Assez bien, l'analyse Na psycho-organique. verdade, funciona bastante bem essa análise à distância. Temos que tomar cuidado com o contexto. Uma pessoa pode deitar à distância também. Ela pode se focalizar nas suas sensações. Ela pode chamar imagens oriundas de uma situação, o que a gente chama de vertical. O passado, como uma situação atual, remete a uma situação passada. Le travail qu'on n'a pas. Comment une situation. Como uma situação atual pode remeter a uma situação do passado, trabalhando de maneira vertical, assim que a gente chama, atual, passado. A situação de troca via uma tela, via um computador, via um telefone, porque o smartphone talvez seja uma ferramenta mais fácil do que o computador, porque justamente não estamos numa relação de imagem especular, estamos mais em contato com nossas sensações pelo telefone. Então, organizando o quadro, contexto, podemos fazer a análise psico-orgânica assim. Minha experiência é que
funciona muito bem. As mudanças de situações desencadeiam mudanças. Esse novo contexto traz novidades no trabalho, associações que podem ocorrer, e um ensaio de um trabalho mais clássico, mas o telefone, mais uma vez, não se pode se limitar a isso, mas o telefone pode induzir uma intimidade através da voz e consigo mesmo, que pode favorecer o trabalho de regressão. Então, a pandemia cria situações que a gente pode fazer frutificar através da terapia, no fato de que essas situações são novas e ampliam a abordagem que a pessoa tem das experiências que ela viveu. Eu tenho que agradecer imensamente ao Yves, porque foi um tradutor incrível e ajudou, foi fundamental para isso tudo acontecer. Muito obrigada, Yves. Obrigada, Yves, pela tradução, foi formidável. Henrique Marca, foi maravilhoso o que vocês nos trouxeram, essa apresentação teve um caráter muito amplificado, né? Eu acho que todos nós absorvemos imensamente, nos nutrimos, nos abastecemos imensamente, e é um grande estímulo, né, para a gente entrar na leitura desse livro. Então, penso que a gente pode encerrar a nossa partilha, a nossa noite. Quero agradecer a todos vocês de terem vindo, que continuem a reverberar nosso trabalho, que possamos nos manter conectados e nessa afetividade e nessa energia, né, tão vital que nos une. Agradeço a todos.